Mônica listou todos os números naturais de 5 algarismos que não terminam com zero. Em cada um deles, ela colocou os sinais de soma, subtração, multiplicação e divisão entre os algarismos nesta ordem e calculou o valor da expressão obtida. Por exemplo, a partir do número 26.384, ela obteve 2 mais 6 menos 3 vezes 8 dividido por 4, e o resultado é 2. E com o número 15.765, ela obteve 1 mais 5 menos 7 vezes 6 dividido por 5, que dá 2,4. Letra A. Qual foi o resultado obtido a partir do número 96.653? Então, vamos resolver aqui o item A. Então, para calcular o resultado obtido no item A, a gente vai ter que pegar esse número, 92.653, escrever aqui os algarismos dele espaçados, 9, 2, 6, 5, 3, e colocar os sinais aqui entre eles, começando pelo mais, então é primeiro mais, depois menos, vezes e divisão. E aí basta calcular o valor dessa expressão. E, como foi dado aqui no quadrinho, lembra sempre que primeiro a gente efetua multiplicação ou divisão e depois soma ou subtração. Então a gente pode calcular primeiro essa expressão aqui do final, da parte que vai ser subtraída. A gente tem 6 vezes 5 dividido por 3. Então, 6 vezes 5 dá 30, dividido por 3, isso aqui vai dar 10. 30 por 3 dá 10. E a parte da soma é 9 mais 2, que dá 11. Então, o resultado disso daqui vai ser o resultado de 11 menos 10, que dá 1. Beleza, então vamos resolver agora o item B. No item B, a gente quer saber qual o maior resultado que foi obtido pela Mônica. Então, em geral, o que a gente vai ter? A gente vai ter um número de 5 algarismos. Então, a gente pode escrever como A, B, C, D e E, os algarismos desse número. E a gente tem que colocar os sinais aqui, mais, menos, multiplicação e divisão. E se a gente quiser, a gente pode reescrever isso daqui como A mais B. Então, vai ser sempre A mais B menos C vezes D dividido por E. Só para a gente ver aqui que tem dois pedaços nessa expressão. A gente vai ter que calcular essa soma do A mais B e aí subtrair o produto de C por D dividido por E. Então, como que a gente faz para esse número todo ser o maior possível? Nota que cada um desses pedaços é um número que é sempre maior ou igual a zero. Então, esse aqui é maior ou igual a zero e esse outro pedaço também é maior ou igual a zero, porque os algarismos aqui, A, B, C, D e E do nosso número, sempre vão estar entre 0 e 9. E lembra também que o A não vai ser 0, porque ele é o primeiro algarismo do número. Então, a gente tem um número aqui, A, B, C, D, E. Então, o A, como é o primeiro algarismo, ele nunca é 0. E também é dado no enunciado que o E não é 0, porque a gente não pode dividir por 0 aqui. E como o E sempre vai estar dividindo, o E também não pode ser 0. Mas então o que a gente vai estar interessado é saber qual o valor máximo para essa expressão aqui, onde a gente tem uma diferença entre dois números positivos. Então, para isso aqui ser o máximo possível, a gente tem que fazer a primeira parte aqui, que é positiva, ser a maior possível. Ou seja, a soma de A mais B tem que ser a maior possível. E a parte que vai subtrair, que é um número positivo que a gente vai subtrair, tem que ser a menor possível. Porque daí a gente vai ter um número grande aqui, A mais B, e subtrai o mínimo possível para o resultado final ser o maior. Então, o que a gente quer é que o C vezes D dividido por E seja o mínimo possível. Então, quando que essa soma A mais B vai ser a maior possível? A gente sabe que o A está entre 1 e 9. E o B está entre 0 e 9, porque são algarismos aqui. Então, a maior soma possível que a gente pode obter é se o A for 9 e o B também for 9. Aí a gente vai ter 9 mais 9 e o resultado dessa soma vai ser 18. Então, 18 é o maior resultado possível para a soma de dois algarismos. E aí, a gente tem que ver quando que isso daqui, que vai subtrair, é o mínimo possível. Então, quando que C vezes D dividido por E é mínimo. Então, como a gente viu, esse número é sempre maior ou igual a 0, porque cada algarismo é maior ou igual a 0. E será que ele pode ser 0? Se ele puder ser 0, esse vai ser o mínimo. E aí você nota que sim, se o C ou o D forem 0, então o produto aqui, no numerador, já vai ser 0. Então a gente poderia escolher, por exemplo, C igual a 0, e aí C vezes D dividido por E vai ser igual a 0. Então o valor mínimo possível para o C vezes D sobre E vai ser 0. E aí qual é o maior valor possível para a nossa expressão? Vai ser 18 menos 0, então o resultado final vai ser 18. Então, o 18 vai ser o maior resultado obtido pela Mônica. E aí a gente pode dar até um exemplo aqui de um número de 5 algarismos que faça com que essa conta dê 18. Por exemplo, como a gente viu, a gente tem que ter A e B iguais a 9, para dar soma dos dois 18. Então, vai ser 99.000 e alguma coisa. E aí a gente pode colocar o C igual a 0, para a parte que está multiplicando ali ser 0. E o D e o E pode ser qualquer coisa não nula aqui. Pode ser, por exemplo, 1. Então, se você fizer a conta da expressão que sai desse número, vai dar 18, porque vai ser a soma de 9 mais 9, e aí como C é 0, anula o resto.
E agora o item C. A partir de qual número Mônica obteve o menor resultado? E qual foi esse resultado? Então a gente vai repetir a nossa análise, que a gente vai ter sempre um número, se a gente tiver um número de 5 algarismos, A, B, C, D, E. Então a conta que a gente tem que fazer é A mais B menos C vezes D dividido por E. Então é menos isso daqui. E no item B a gente calculou qual o maior resultado possível que sai de uma conta dessa. Agora a gente quer calcular qual é o menor resultado possível. Então agora vai ser o oposto do item B, porque agora a gente quer o mínimo possível. Então, quando que uma diferença de dois números aqui vai ser mínima, se ambos são números positivos. Então, essa primeira parte aqui que vai aparecer somando tem que ser a mínima possível. Então a gente vai querer que o A mais B seja o mínimo possível. E a parte que está subtraindo, a gente vai querer que seja o máximo possível. Porque se a gente subtrair um número muito grande, nosso número fica menor. Então a gente vai querer que essa parte seja máxima. E agora, relembra que o nosso A é diferente de zero, sempre, porque é o primeiro algarismo do número, e o E também é diferente de zero. Então, qual vai ser o mínimo possível para A mais B? Então, como os algarismos aqui, o A vai de 1 até 9, no máximo, e o B vai de 0 até 9, os menores valores possíveis para A e B são 1 para o A e 0 para o B. Então, a menor soma possível aqui é 1. E agora a gente quer que o C vezes D dividido por E seja máximo. Então a gente vai querer colocar os maiores valores possíveis para quem está no numerador e o menor possível para quem está no denominador, que é o E que está dividindo. Então, qual que é o maior possível que a gente pode colocar no C e D? Então, C e D tem que ser 9, porque eles vão de 0 até 9. Então, o maior valor possível para C é 9, o maior valor possível para D também é 9. E qual é o menor valor possível para o E? É o 1. Então, a gente coloca E igual a 1, e aí vai dividir por 1. Então, não vai diminuir o nosso número. E aí, pensando dessa forma, a gente encontra aqui qual é o menor resultado possível que a Mônica vai obter. Vai ser justamente quando A mais B é igual a 1, e aí esse resultado 1 vai ser subtraído de 9 vezes 9 dividido por 1. 9 vezes 9 é 81. Então, o resultado final que ela vai obter, que vai ser o menor possível, vai ser 1 menos 81, que dá menos 80. E também a pergunta é a partir de qual número que a Mônica obtém esse menor resultado. Então, a gente calculou que o menor resultado é 80, e também a gente deduziu aqui quais são os números que a gente tem que substituir no A, B, C, D, E para obter esse resultado. Então a gente viu que o A tem que ser 1. Então o nosso número de 5 algarismos A, B, C, D, E vai ser 1 para o A. O B tem que ser 0. Então é 0. Então é 10.000 e alguma coisa. Aí o C e o D são 9. Então é 9, 9. E o E tem que ser igual a 1. Então o último é 1. Então o número que dá esse menor resultado possível é o 10.991.